Os pontos de Fernando Lima. Boa noite, rádio ouvintes e telespectadores. Cá estamos nós para mais um Pontos de Fernando Lima. Falamos a partir dos estúdios da Rádio Savana 100.2. Acompanhem-nos em direto no Facebook. Em diferido pode ver o programa às terças, quintas e aos domingos às 21h30 na televisão independente de Moçambique. Boa noite, Fernando Lima. Cá estamos nós para mais um programa numa semana em que o primogênito do Régulo Manguno mexeu com quase todos. Exatamente. Mexeu com quase todos, mexeu com este país e certamente que será um fator determinante nas políticas de Moçambique nas próximas semanas e nos próximos meses, mesmo antes das eleições autárquicas que estão marcadas para outubro deste ano. É um tema que vamos debater nos programas, mas para já vamos no facto da semana que escolheu, exposição fotográfica de José Cabral. Eu decidi escolher um tema cultural, não é muito habitual, mas eu acho que esta exposição fotográfica merece relevo e merece destaque, sobretudo depois de ler o que li hoje na edição do Jornal Savana, num texto notável do António Cabrita sobre esta exposição. O José Cabral é um fotógrafo muito particular, porque, não obstante ser considerado um fotógrafo do tempo da independência e, portanto, tendo começado a sua carreira, digamos, entre fotógrafos tão importantes como Koknami e Ricardo Rangel, ele emancipou-se facilmente em relação a este legado e traçou a sua própria assinatura naquilo que são os seus registros fotográficos do pós-independência. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que há muito mais frescura naquilo que são os seus retratos e os seus registros, uma fotografia muito mais descomprometida, muito mais liberta, muito mais livre sobre Moçambique. Ou seja, os registros do pós-independência estão todos lá, mas eu atrevo-me a dizer que será muito difícil encontrar essa influência de Koknami e Ricardo Rangel na sua fotografia. E, tal como ele insistiu sempre, e não é o único, aliás, o seu pensamento não é exclusivo, ele sempre defendeu que as fotografias não nascem nas câmaras fotográficas, nascem na cabeça das pessoas que produzem essas fotografias e, portanto, os seus registros refletem exatamente isso e com um aprimoramento técnico que, por exemplo, talvez isto seja heresia, atrevo-me a dizer que não há em Koknami e em Ricardo Rangel, ou seja, para o Rangel e para o Koknami era muito mais importante a força da imagem que se mostrava e menos o rigor técnico, o detalhe que aparece na fotografia do José Cabral. Portanto, desse ponto de vista, é muito mais descomprometido. Eu diria, é um passo em frente em termos de emancipação em relação àquilo que eu diria a fotografia militante do tempo da independência e, por outro lado, faz a ponte com um novo elenco de jovens fotógrafos como o Filipe Branquinho, o Mário Macilau e o Mário Pinto, entre outros, que exatamente
continuam com estas grandes preocupações estéticas, técnicas e, digamos, menos politizadas, embora esta questão também é controversa, porque tudo tem o seu grau de política, em última análise, que está adstrito à imagem. Ou seja, é difícil argumentar que ir fazer um ensaio fotográfico para a lixeira de Maputo não tem o seu elemento político, porque exatamente demonstra as condições de pobreza em que vive uma parte da população de Maputo e, portanto, independentemente da pessoa proclamar que não é político, a política está lá. Portanto, esta exposição continua patente ao público, continua patente no Centro Cultural Camões, junto à Embaixada de Portugal na Júlio Nyerere, aqui na capital de Moçambique, e também na estação dos Caminhos de Ferro, da Baixa da cidade, no espaço Colunguana, e claramente merece ser vista. E em complemento à própria exposição há também um livro de fotografias do José Cabral, e que é um livro excelente e com um recorte técnico também muito bom, e que merece para os amantes e não só, é um livro incontornável na história da fotografia moçambicana. Muito bem, Fernando Lima, vamos agora ao tema que marcou, vem marcando semana passada e esta semana também, foi o líder da Renamo e ficam as incertezas. Acompanhou as cerimônias oficiais nesta quarta-feira no Largo dos Caminhos de Ferro de Moçambique, na cidade da Beira, e também o funeral em Mangundi, terra natal de Afonso Dhlakama. Como é que viu este último adeus ao líder da oposição? Eu acho que nas duas cerimónias, ou nas cerimónias fúnebres para Afonso Dhlakama, o que aconteceu foi um plebiscito à sua popularidade e também ao seu peso político na vida de Moçambique. Portanto, o que aconteceu nestes últimos dias está aí, e mesmo que não houvesse comentaristas e analistas sobre o que aconteceu, acho que as imagens, os relatos das cerimónias são demasiado elucidativos para que haja necessidade de retoques sobre Afonso Dhlakama e o seu papel nas políticas do passado recente, no presente e também no próximo futuro, uma vez que a Renamo continua a ser uma das pedras de toque naquilo que vai acontecer na política moçambicana nos próximos anos. Em relação às cerimónias, acho que são dois momentos distintos. Um momento mais oficial, mais de Estado, que aconteceu na Beira. Aliás, o chefe de Estado esteve nesta cerimónia, e depois uma cerimónia muito mais reclusiva, muito mais popular, mas também muito mais próxima daquilo que são os rituais funerários tradicionais em Moçambique, com o seu espaço próprio, com a sua dignidade própria, e que, portanto, são dois momentos muito distintos. Um fator que me chamou a atenção é que a morte de Dhlakama trouxe à superfície de novo a velha família da Renamo, ou seja,
um número considerável de indivíduos e de mulheres também, que há muito se afastaram da Estava lá, por exemplo, Renamo. a Ivete Fernandes. Exatamente. A viúva do Ivete Fernandes, o antigo secretário-geral da Renamo. E que até hoje espera que a Renamo preste a devida homenagem a F. Fernandes, o secretário-geral. Chegou a reclamar isso numa reunião diante de Afonso Dhlakama. Exatamente, mas esteve lá nas cerimónias da Beira e também na aldeia natal de Afonso Dhlakama. O Raul Domingos, que é incontornável na Renamo, esteve em ambos os momentos. Muitas outras figuras, inclusive elementos que eu não consigo sequer descrever a sua ligação à Renamo, mas que fizeram questão em estar em Mangundo para prestar essa homenagem ao líder da Renamo. O espaço que foi criado, e foram feitas muitas melhorias neste espaço. Só para terem uma dimensão, havia qualquer coisa como mais de 20 autocarros estacionados numa aldeia recôndita em Moçambique. Portanto, foi criado um espaço para que estes autocarros estivessem num parque de estacionamento e sem qualquer engarrafamento. E a estrada também teve... A estrada estava dentro daquilo que eu conheci desta estrada, que era uma estrada cheia de buracos, porque é um terreno muito árido, portanto muito pedregoso, e portanto com a chuva provoca uma grande erosão na estrada. Era uma estrada de difícil acesso. Estamos no fim da época das chuvas, portanto habitualmente é o período em que as estradas estão em piores condições, porque é o período ainda que se começam a fazer as reparações de emergência nestas estradas, e a estrada estava impecável. Em Moçambique hoje o transporte 4x4 é o transporte típico, muito usado, sobretudo nas vias terciárias. Portanto, havia centenas de cabines duplas. Os autocarros vieram de todo o país, vieram delegações da Renamo de todo Moçambique para prestar a homenagem a Afonso Dhlakama. Portanto, sobretudo não pondo de lado o significado político de determinadas manifestações que aconteceram na Beira, a cerimónia mais profunda e mais íntima claramente ocorreu em Chibabava, e foi notável a organização que se sentiu existir para que tudo decorresse, digamos, dentro da normalidade possível. E como em Moçambique hoje acontecem coisas incríveis, por exemplo, havia um buffet para 100 pessoas preparado por uma das casas de pasto. Este buffet é onde? Na terra natal de Afonso Dhlakama? Na terra natal de Afonso Dhlakama, com direito a faca e garfo. É um buffet que costumamos ver em alguns casamentos aqui em Moçambique. Exatamente. Eu só me lembro de uma coisa assim, desta natureza, na aldeia natal do presidente Eduardo Mondlane, quando foi organizado um banquete sentado para 1000 pessoas, em que havia inclusive copo de cristal para água, vinho branco e vinho tinto. Eu não estive no buffet da família Dhlakama, mas a ideia era de fazer um serviço de qualidade
e prestar um serviço de qualidade para 100 pessoas, repito, por uma das melhores casas de pasto da cidade da Beira, e que, aliás, tem uma grande experiência, porque já estive também em sítios muito, muito inóspitos na província de Sofala e de Manica, e este serviço também esteve lá presente, o que significa que os moçambicanos, quando querem, conseguem produzir serviços de qualidade, e serviços que, em última análise, nos orgulham. Por exemplo, um serviço de flores, de centenas de flores, para que toda a gente pudesse deixar são pequenos detalhes, mas são detalhes simbólicos, significativos, que caem bem nos nossos sentimentos. E, portanto, isto para dizer o seguinte, que houve muitas coisas que foram pensadas ao pormenor. Olhando para as duas cerimônias, Fernando Lima, foram cerimônias à altura da grandeza desta figura chamada Afonso Dhlakama, apesar de toda a controvérsia que rodeia o líder da RENAMO? Claramente, e aqui acho que o Estado moçambicano tem que ser mencionado, e mencionado de forma positiva, porque quis estar presente, quis responder positivamente a este sentimento de pesar nacional, e eu digo isto com convicção, pela perda e pela morte de Afonso Dhlakama. Aliás, mesmo para os detratores, é incontornável que o líder da RENAMO era um interlocutor do chefe de Estado moçambicano. Portanto, alguma importância tinha para ser o interlocutor do chefe de Estado, do Presidente da República, e com o qual foram discutidos os acordos de descentralização que hoje estão na Assembleia da República, e com o qual também se discutiu uma proposta de reintegração dos antigos guerrilheiros da RENAMO nas forças de defesa e segurança moçambicana. Portanto, sem as cerimónias teriam acontecido desta forma ou de outra forma, não tenho a mínima dúvida, mas acho que foi feliz esta decisão de o Estado estar do lado correto da história, ao aliar-se a este facto funesto. E se virmos e analisarmos friamente a situação, só assim podia ser. Afinal, Afonso Dhlakama foi o signatário dos acordos de paz em 1992, com outro chefe de Estado moçambicano, Joaquim Chissano. Ele era o líder o líder da oposição, portanto, o líder do maior partido da oposição, e mesmo sem ter tomado posse no Conselho de Estado, devido exatamente a este estatuto de líder da oposição, tinha o seu lugar garantido no Conselho de Estado. A falta de uma tolerância de ponto não impediu a que o cidadão ordinário acompanhasse, sobretudo no largo do município do CFM, na Beira, acompanhasse o último adeus de Afonso Dhlakama? Não tenho a mínima dúvida. As pessoas, eu não estive a ver as origens das pessoas que estavam no Largo dos Caminhos de Ferro, mas, sobretudo, era gente muito humilde que estava concentrada no Largo dos Caminhos de Ferro. Exatamente as pessoas que vieram dos bairros populares da cidade da Beira, prestar este tributo a Afonso Dhlakama, uma vez que os funcionários
e as pessoas com emprego formal na cidade de Cimento não foram dispensados dos seus serviços para estarem presentes na cerimónia. Os volumes valem o que valem, mas também me parece que foi uma decisão acertada mudar-se o local da cerimónia do estado ferroviário da Beira para o largo dos caminhos de ferro, mesmo em termos de segurança, em termos da movimentação das pessoas, pese o conforto que eventualmente poderiam ter no estádio, uma vez que toda a gente estaria sentado nas bancadas, mas toda a simbologia deste encontro de pessoas, deste ajuntamento de pessoas, é completamente diferente num largo com esta dimensão, e este largo é imponente, é diferente de uma Estava pessoa. também previsto que o cortejo fúnebre passasse por bairros, por exemplo, como Monhava, que é uma base muito importante de Renamo. Isso também arrastaria, tinha o potencial de arrastar muito mais gente para o largo e podiam caber lá. Eu ouvi essa explicação e parece que faz todo sentido, ou seja, a expectativa das pessoas é que a urna de Afonso de Lhakama percorresse todos os bairros da periferia da Beira, o que me parece muito irrealista, porque inclusivamente poderia provocar um embaraço e agitação, engarrafamentos, porque depois há as bicicletas, há as motas, há os carros, os caminhões, provocaria outro tipo de perturbações ao normal funcionamento da urbe, mas era essa a expectativa nos bairros, que a urna passaria pelos bairros para simbolicamente os seus habitantes se poderem despedir de Lhakama, e depois as pessoas que quisessem seguiriam a urna e, portanto, iriam toda esta população que seguiria a urna de Lhakama iria desaguar na Praça dos Caminhos de Ferro. Portanto, isto era a forma como as pessoas tinham a expectativa que fosse organizada a cerimónia perante este aspecto mais lúdico e mais de coreografia da própria cerimónia. Fernando Lima, agora vamos analisar as intervenções. Ivone Soares, em nome da Juventude de Renamo, fez uma intervenção muito aplaudida no largo dos CFM, mas que em outros círculos foi muito criticada, alegadamente porque quebrou o momento solene que a cerimônia precisava e foi considerado uma intervenção incendiária. Como é que acompanhou esta intervenção de Ivone Soares? É assim, eu escuto com atenção e respeito estas chamadas de atenção que me fazem sempre que há um falecimento ou sempre que alguém notável parte, que na tradição se devem pôr de lado questões críticas, questões mais sensíveis para, digamos, se falar daquelas coisas que são mais óbvias. Eu claramente discordo dessa abordagem e em muito maior discordância estaria para uma ocasião como a despedida a Afonso de Lhakama, em que é preciso marcar alguns pontos fundamentais da representação, não só da sua partida, mas também do seu legado. E quem melhor que uma pessoa do seu próprio partido para falar desse legado e dos desafios que constituem o seu desaparecimento, que eu considero inesperado, porque
E acha que também de lá onde está Afonso Dhlakama devia também estar a aplaudir a intervenção? Não tenho a mínima dúvida. E depois é preciso também compreender o contexto. E o contexto é muito delicado. Por um lado, porque falcões de diversas origens pensam que é este o momento para se dar o bote fatal no búfalo ferido. E o búfalo aqui seria, metaforicamente, a Renamo. E, por outro lado, dentro da própria Renamo, digamos que não se trata propriamente de um convento de frades, todos disciplinadinhos e seguindo as suas liturgias habituais. Não obstante, para já ter sido feliz a maneira como foi gerida a transição, nomeadamente a escolha do general Ossuf Mamad para dirigir os destinos da organização até à realização de um Conselho Nacional ou do Congresso da Renamo, seria ingênuo não pensar que existem diversas forças no seio da Renamo que têm visões diferenciadas sobre a liderança, sobre a postura da liderança, para não abarcar ainda outras visões muito mais abrangentes, nomeadamente aqueles que defendem o regresso à casa Renamo de pessoas que hoje são consideradas dissidentes, pessoas que inclusivamente foram dar a cara por outros partidos políticos, nomeadamente o MDM, e que, tendo falecido Afonso Dhlakama, tendo Afonso Dhlakama estado no epicentro da saída destas pessoas ou do afastamento destas pessoas, como é o caso de Raul Domingos, que não saiu da Renamo voluntariamente, que hoje, digamos, num cerrar de fileiras, é bem possível que estas mesmas pessoas voltem. Indo concretamente e de novo ao discurso de Ivone Soares. Acho que Ivone Soares reafirmou os princípios da Renamo, lembrou que a Renamo luta pelos direitos dos moçambicanos e de um certo prisma contra as giranças do Partido Único e do Estado monopartidário. Não foi isso que ela disse, mas esta é a minha interpretação. E também, por que não dizê-lo, Ivone Soares também está a fazer a sua própria afirmação como uma líder dentro da Renamo. É interessante que ela é chamada a fazer a sua intervenção como líder da juventude da Renamo, mas faz questão em dizer que eu também sou a líder parlamentar da Renamo e sou a sobrinha de Afonso Dhlakama. Portanto, clamando de outras legitimidades que não apenas o facto de ser a líder da juventude. Mais, e isto é incontornável, se somarmos todas as intervenções que do lado da Renamo foram feitas, claramente esta foi a intervenção marcante, determinante e aquela que calou mais fundo nos militantes e simpatizantes da Renamo que compareceram na Praça dos Caminhos de Ferro. Fernando Lima, voltaremos a analisar as intervenções no Largo dos Caminhos de Ferro. Vamos agora a um brevíssimo intervalo e voltamos já. Pontos de Fernando Lima. Boa noite, rádio ouvintes e telespectadores. Estamos de volta à segunda e à última parte dos pontos de Fernando Lima. Continuamos a olhar para o velório de Afonso Dhlakama. Fernando Lima, agora vamos ao discurso do presidente, que também foi percebido pela generalidade da crítica, sobretudo a forma como tratou a figura de Afonso Dhlakama.
também estendeu a mão à Renamo, mas também em alguns setores muito ligados a círculos conservadores do partido Frelimo, foi ativado algum grupo que tentou ridicularizar o presidente Nyusi. Claramente, e acho que a síntese e o contexto do discurso acabaram de ser extremamente bem sintetizadas. Não, eu acho que a intervenção do presidente foi muito bem estudada, ponderada e com também os respectivos travões e defesas. Se analisarmos com a devida atenção a sua intervenção. As questões aqui de fundo eram garantir que o processo prosseguisse, o processo da descentralização e da integração, portanto, mostrando o empenhamento do chefe de Estado em que estas questões... E ele vincou e reiterou perante... Claramente, incluindo, indo a pequenos detalhes, tipo a memória institucional existe, as pessoas que acompanham este processo existem, aliás, como tínhamos referido na última edição. Este era o ponto de fundo. Segunda questão, de algum modo, demarcar-se e passar uma imagem clara que não será permitido uma atitude revanchista em relação à Renamo. Também era importante passar esta mensagem. E em relação a Dhlakama, teve palavras muito simpáticas e calorosas para com o seu adversário político, o que demonstra que a sua morte deixou uma marca indelével no nosso atual presidente, mas também estabelecendo diferenças, nomeadamente dizendo qualquer coisa como o Dhlakama será visto de diferentes prismas por diferentes setores da nossa sociedade. Não foi isto que ele disse, mas era o que ele queria, o que eu queria dizer. Portanto, não foi como os seus detratores estão a tentar dizer que foi lá tipo quase um novo militante da Renamo e coisas muito ridículas e completamente inaceitáveis que foram ditas a partir de uma intervenção que claramente foi bem pensada, bem estruturada. Inclusivamente, eu atrevo-me a dizer que se ao longo do mandato de Nyusi, se há o seu discurso de investidura que é incontornável, este foi provavelmente a sua declaração política mais importante depois desse discurso de investidura. Porquê? Porque exatamente estão em causa questões fundamentais da paz em Moçambique e da democracia em Moçambique. Por exemplo, eu acho extremamente importante, extremamente oportuno afirmar-se da importância da oposição, da importância da diferença de opinião, do pluralismo, da diversidade. E foi isto que também a dizer que não há um governo forte sem uma oposição forte. Absolutamente. Portanto, ele disse coisas extremamente importantes e que aquele era o momento para que estas coisas serem ditas. Gostem ou não gostem os seus detratores. Aliás, os seus detratores também sabemos porque é que estão a fazer esses ataques, porque o dossiê das dívidas ocultas continua em cima da mesa e quanto mais enfraquecido estiver o Presidente, melhor é, se conseguirem colocar Nyusi colado a Dhlakama, isto é uma vantagem, embora seja um saudosismo bafiento. Porquê? Porque, em última análise, estamos a tentar desenterrar
machados de guerra que tentámos enterrar há 20 anos atrás, quando... E vimos isso nas redes sociais, houve um grande esforço de ir buscar estes machados de guerra que foram enterrados há mais de 25 anos. Porque é necessário relembrar a todos estes saudosistas que quando o Acordo de Paz de 92 foi assinado, não é que houve magnanimidade do governo e da Frelimo para com a Renamo. Havia uma situação de impossibilidade técnica de o exército de Moçambique levar de vencida a Renamo. Aliás, foi isso que tornou, não apenas a única, mas uma das condições fundamentais que levou a este acordo, um acordo que foi referenciado e continua a ser referenciado por Joaquim Chissano como um acordo sem vencedores e vencidos. Portanto, é perfeitamente contra a natura e contra a própria história, e é claramente uma tentativa de se tornar a reescrever a história, desenterrando-se estes machados de guerra e tentando negar a Afonso de Gama o seu espaço na história recente de Moçambique. Porque é assim, se vamos voltar à narrativa dos bandidos armados, dos assaltos dos autocarros, dos comboios, também vamos buscar a narrativa dos fuzilamentos dos opositores da Frelimo, das mortes dos campos de reeducação, das torturas, dos desaparecimentos. Ora, é isto que nós queremos, uma sociedade de novo de costas viradas entre si, entre os protagonistas da história de Moçambique, entre os próprios moçambicanos, porque isto, no fim do dia, é a história dos moçambicanos e das desavenças que os moçambicanos tiveram entre si nos primeiros 40 anos da independência deste país. Continuamos, Fernando Lima, a olhar para a intervenção do Presidente da República, e falávamos, quando ele falava da construção da paz, vai continuar com a nova liderança da Renamo. Sem Afonso da Gama, acha que a Renamo tem elementos suficientes para continuar a levar este diálogo tal como Afonso da Gama estava a levar? Penso que o problema e a questão central não reside nos elementos, mas se haverá ou não todas as condições objetivas reunidas para que se possa continuar o diálogo nos mesmos moldes. Nós sabemos que Afonso da Gama era um bom negociador, tinha um mínimo de flexibilidade, tinha inclusive alguns dotes de bom negociador. Aliás, isso foi realçado por Nussi quando disse que nos momentos complicados conseguia introduzir uma nota de humor. Não sei se nesta fase subsequente, por exemplo, haverá humor, porque digamos que há novas entidades que vão entrar na discussão, e isto é normal que traga outros elementos ao diálogo, nomeadamente a questão das personalidades, do clima, que são coisas que se criam e que se desenvolvem e que não é fácil repor mecanicamente. Portanto, há algumas incertezas, há algumas dúvidas e questões de forma a considerar, e, portanto, não é uma coisa automática a retomada do diálogo no ponto em que foi interrompido, para se tratar o assunto, digamos, como uma questão rotineira, pese o facto de Nussi ter chamado a atenção de que existe uma memória institucional de todo este processo. O Suf Mamad é uma figura muito discreta, sem um discurso conhecido.
conseguirá fazer a transição de Dhlakama para o pós-Dhlakama? Do ponto de vista interno, penso que é a figura melhor indicada e provavelmente mais consensual. Aliás, também queria dizer que até o próprio Hermínio Moraes, o general Bob, ao Savana, dizia que como Dhlakama não existe. Claro, não existe. E Ossuf Mamad está ali para fazer esta ponte do elemento militar. Como tínhamos falado no último programa. Agora, depois, claro que são precisos outros complementos, e quando eu digo outros complementos, outras pessoas chamadas a desempenhar papéis-chave nesta negociação, uma vez que Ossuf Mamad tem esta limitação de não poder desempenhar todos os papéis em simultâneo, que era uma condição muito específica de Afonso Dhlakama. E outro ponto é que David Simango, o edil da cidade, estranhamente não lhe foi dada a palavra, mas falou Manecas Daniel em nome dos partidos extraparlamentares, uma intervenção também muito aplaudida, em que disse que Dhlakama merecia ir à cripta e devia ser decretado luto nacional. Exato, a Manecas Daniel fez eco de muitas das críticas, das recomendações e referências que estiveram presentes no pensamento e na boca de muitos moçambicanos. Ou seja, o porquê de não haver o luto nacional e o porquê de Dhlakama não ser considerado herói nacional. Portanto, ficou este registro na cerimónia, o que é importante, porque também significa que dentro do pluralismo de circunstâncias, esta foi uma questão que ficou registada. Quanto ao não aparecimento do David Simango, eu acho na que qualidade de edil da cidade, acho que é muito indecoroso, não sei se é a palavra mais apropriada, mas utilizemos a seguinte simbologia: ir à casa de uma pessoa e o dono da casa ver os seus aposentos invadidos e nem sequer poder, portanto, estender a sua mão, o seu braço, para saudar as pessoas que lhe entraram pela porta adentro. Ou seja, aquilo que aconteceu na Beira não se faz. Davis Simango, que é uma pessoa muito ponderada, não quis fazer nenhum escândalo, digamos que engoliu um sapo enorme, porque isso é uma grande desconsideração para com o presidente do município, porque não é uma questão, claramente eu não vejo isto como uma questão do MDM, mas vejo isto como uma questão de ele ser o anfitrião deste evento, desta cerimónia. Portanto, nem que fosse para dar as boas-vindas a todos os participantes, nem que fosse para saudar todos os convidados, ele tinha que falar, que ter um papel e ter uma presença neste evento. Portanto, alguém, e agora as culpas aqui, há uma carambola entre o apontar das culpas, a Renamo diz que não tem nada a ver com o assunto, que este é um problema da Comissão Técnica Governamental. A Comissão Técnica Governamental, e não há nenhum comunicado sobre isto, diz que foi a Renamo que pediu a exclusão do MDM. Não é relevante saber de quem é a culpa, o relevante é que
quanto a mim, protocolarmente, não é correto que o edil da cidade onde decorreu esta cerimónia fosse claramente impedido de falar e de ter protagonismo na cerimónia. Muito bem, Fernando, vamos ao nosso segundo tema para esta edição. Afonso da Gama, vamos continuar a debater em mais outros programas. Nesta segunda-feira, um grupo de camponeses de um bairro chamado Sidawa, no município da Matola, manifestou-se junto à Presidência da República para exigir respostas e apelar à intervenção do chefe de Estado, Filipe Nyusi, numa disputa de terra entre a população e militares estacionados num quartel, mesmo ali em Sidawa. É a primeira vez, Fernando Lima, que um grupo com este perfil tem este tipo de atitude. E aqui estamos a falar em conflitos de terra. Com estes contornos específicos, é claramente, não obstante no passado outros grupos se terem manifestado em frente da Presidência da República. Não, é importante realçar este ato de cidadania e também dizer que é possível fazer estas manifestações sem que isto resulte de cargas policiais e de repressão, porque as pessoas estão não só a expressar os seus direitos, como também expressar uma grande indignação e uma grande revolta. Afinal, uma criança morreu de forma inocente às mãos dos militares que têm um quartel claramente mal localizado e com deficientes condições de segurança. Os quartéis são necessários, instalações militares são necessárias, mas tudo isto deve ser feito com perímetros de segurança em que diferentes instituições e também os civis possam coexistir sem que daí resultem perdas de vida. Mas nós não estaremos aqui numa situação do tipo, por exemplo, um dos argumentos na lixeira do Lene, que a lixeira é do tempo já colonial e as pessoas é que foram encontrar a lixeira lá. Não estamos numa situação em que também as pessoas é que foram encontrar o quartel ali e invadiram a servidão militar, e com este caso é muito importante haver uma clarificação de zonas militares e zonas civis. Não, nem sequer é preciso haver essa clareza. A clareza existe em termos de práticas e em termos de legislação, mas a minha narrativa não é, tanto quanto eu sei e quanto apurei, não é a população que foi descobrir um quartel, é um quartel que foi imposto à população naquela zona, e um quartel que não corresponde, digamos, ao formato que nós percebemos como um quartel, nomeadamente uma zona bem delimitada, com muros, com todas essas proteções que, digamos, separem de forma mais definitiva a população militar e a população civil. E é isto, e daí decorre este conflito, ou seja, para a população o quartel e os seus ocupantes são vistos como usurpadores de terra. Ora, se do ponto de vista militar é considerada a existência daquele quartel para necessidade de defesa do perímetro militar da cidade, do conjunto do Grande Maputo, são outros assuntos de natureza militar que nem sequer precisam de ser chamados à colação. Aquilo que é importante é que de uma decisão estratégica de se instalar ali uma unidade militar não resultem conflitos com a população. E não é, agora temos este incidente
com a morte de um menor, mas no passado já houve muitos outros incidentes que habitualmente terminam exatamente com o desforço sobre os mais fracos, ou seja, os populares, uma vez que os militares têm armas na mão, e os distúrbios e as arbitrariedades. Houve um episódio com o atual diretor da TIM, Alexandre Rosa, que foi exatamente, quando foi ia cobrir um conflito entre a população. Há um técnico da mesma televisão que está num estado de saúde precário, o resultado do espancamento de que foi alvo nessa altura. Não obstante ser habitual haver situações de envolvimento de militares com mulheres nos sítios onde há concentração de militares, isto não justifica que senhoras sejam violadas sistematicamente nessa zona porque estão a viver na proximidade de um quartel. Há muito mais quartéis na zona de Maputo. Provavelmente a zona do Grande Maputo é a zona onde existe maior concentração de militares e de instalações militares, e isso não é sinónimo de que em cada uma dessas instalações qualquer mulher que passe nas redondezas tem que ser alvo de sevícias por parte dos militares. Portanto, também há elementos de disciplina que é preciso realçar nesta situação concreta. Mas, para mim, há duas questões de fundo que não quero perder de vista. A manifestação de cidadania desta população de pedir ao chefe de Estado a sua intervenção e protestar junto do chefe de Estado por uma questão que consideram não ser correta e justa. Portanto, as pessoas sentirem que têm direitos e que devem lutar pelos seus direitos e protestar quando sentem que os seus direitos são fundamentais. A segunda questão é que, claramente, esta presença militar está desajustada e não se coaduna com os princípios de sã convivência entre comunidades e instituições que têm objetivos diversos, mas que afinal são membros e elementos do mesmo país. Eu não posso cruzar-me com um polícia e sentir que estou na iminência de levar um tiro só pelo simples facto que cruzei com um polícia ou com um grupo de polícias ou com um grupo de militares. E a Presidência da República remeteu o assunto ao governador da província de Maputo, Raimundo Diomba, e um dos líderes comunitários disse que parece que é o mesmo que um tribunal mandar de volta à esquadra. Fernando Lima, vamos a um outro tema, a reestruturação das empresas públicas. É um tema também que já debatemos por várias vezes aqui neste programa. Esta semana houve uma reunião entre o IGEP e os gestores dessas empresas públicas, que tinha como agenda a discussão e a harmonização da legislação que está também em debate na Assembleia da República. É preciso reestruturar 2 dezenas de empresas públicas e participadas pelo Estado, e o esforço aqui é aliviar o Estado deste fardo. Fernando Lima, essas são empresas que durante anos serviram de vacas leiteiras de interesses políticos, econômicos e muito próximos do Partido Frelimo. Estamos a pagar por erros que acumulamos no passado. Claramente, e é interessante que só agora tenhamos a coragem de reconhecer que o rei vai nu. Afinal, essas tão famosas empresas e de que se pretendia dar a imagem de que eram fabulosas, afinal não são tão fabulosas, e muitas delas acumularam dívidas enormes por grandes incompetências, incapacidade de gestão, porque em última análise, e não pretendendo ser simplista,
parece que o modelo de gestão aqui principal não é os gestores serem capacitados e serem estudados para fazer gestão, mas é terem o cartão do Partido Frelimo. Outra questão que é preciso também reconhecer e também dar uma resposta séria é o efeito dominó do endividamento dessas mesmas empresas. É que, por exemplo, espantamos-nos pelos débitos terríveis que estas empresas têm, mas depois, se formos ver na outra coluna, a das dívidas, a dos devedores dessas mesmas empresas, vamos reparar que, afinal, se pagassem a essas empresas, elas não estariam numa situação tão caótica como estão. Basta ver o efeito dominó entre a empresa de águas e a empresa de eletricidade, que continuou a não se pagar mutuamente, ou seja, a empresa de águas acumula dívida para a eletricidade, que é quem alimenta a energia para as máquinas de bombagem, e por sua vez a eletricidade não tem a receita. Só mesmo também que olhar a LM e a Petromoc. Exatamente. Este é o drama para além de outras situações. Depois o Ministério da Defesa não paga, os quartéis não pagam, os hospitais não pagam, os departamentos de Estado não pagam, por isso que a EDM, desesperada, gostaria que houvesse Credilec em tudo quanto é sítio, que era para poder, digamos, automaticamente cortar energia sem ter, digamos, o Ministério da Tutela a fazer uma chamada ao PCA da EDM a explicar que aquele setor é estratégico e que o Credilec se calhar tem que ter uma ligação direta e que, portanto, não basta que o Credilec não tem dinheiro para funcionar e, portanto, para fornecer energia àquele departamento específico. Fernando Lima, chegamos ao fim de mais um programa onde olhamos com muita profundidade no último adeus do líder da Renamo, Afonso Dhlakama. Eu sou Francisco Carmona, André dos Santos encarregou-se da parte técnica. Boa noite, nos vemos de hoje a 7 dias. Pontos de Fernando Lima.